Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, aquele dia pós-carnaval onde tudo só volta a funcionar depois do meio-dia, mas a vida já começa a ser tocada, né? E como sempre, tá começando mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que traz todas as informações para manter você informado sobre tudo que rolou durante esse dia. Então, vem com a gente, eu sou a Suzana Rezende e tô aqui com ele dividindo os mix, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su, olá pessoal, bom final de carnaval, bom final de tarde e como sempre o nosso programa tá repleto de tudo que é relevante para fechar o teu dia. Hoje a gente fala da Receita Federal admitindo acessos indevidos a dados de ministros do STF, além dos seus familiares. E o caso já é investigado após a operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. E como informação é o que não falta, no giro de notícias ainda tem a volta do rodízio em São Paulo, o prazo final do Acordo Paulista e decisão do Vaticano, hein? E ainda o alerta ambiental do carnaval que deixou milhares de toneladas de lixo nas capitais. Então bora servir o café e aumentar o som com a gente, porque o ABCcast já tá começando. E a gente inicia o programa de hoje falando da Receita Federal e os ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, ouvinte, olha só, JP, a Receita Federal admitiu que houve acessos indevidos a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e de familiares. O caso veio à tona após a operação da Polícia Federal que investiga vazamento de informações sigilosas. E a ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito do STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos mandados de busca em São Paulo, Rio e Bahia, com medidas cautelares como afastamento de função pública e uso de tornozeleiras eletrônicas. Em nota, a Receita afirmou que não tolera desvios e informou que o próprio Supremo havia solicitado uma auditoria para investigar acessos indevidos aos dados de ministros, parentes e outras autoridades nos últimos 3 anos lá em janeiro. E a investigação aponta, por exemplo, quebra indevida do sigilo fiscal da esposa do ministro Moraes e acesso não autorizado à declaração do filho de outro ministro. O fisco diz que os sistemas são rastreáveis e que já houve demissões por casos semelhantes, desde 2023, e que a apuração segue em andamento. Mas aqui, olha só, o recado é bem simples. O Estado, ele vive nesse constante teste de integridade, né? E quando quem deveria fiscalizar acaba virando suspeito, o sistema inteiro acaba rangendo, né? E esse tipo de escândalo que expõe a diferença entre quem fala em transparência e quem de fato pratica a tal da transparência, que de longe não é para ser um slogan bonito, mas sim uma mera rotina de trabalho com luz acesa. Aliás, com luz bem acesa e porta escancaradamente aberta. Deveria ser assim, né, Su? Com certeza. Aqui a gente só mostra quanto a segurança digital muitas vezes ainda falha nesses quesitos. E se até mesmo dados de ministros do Supremo foram vazados, quem dirá os nossos, né? Então a gente precisa sempre estar muito atento com tudo e principalmente se desconfiar de vazamento de dados ou de informações confidenciais suas, principalmente números de telefones, documentos, sempre ficar de olho e recorrer a talvez a justiça se necessário. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo rodízio de São Paulo.
Olha só, ouvinte, o rodízio de veículos está de volta a partir dessa quinta-feira, amanhã, dia 19. Depois de ter sido suspenso durante o Carnaval e a quarta-feira de cinzas, que é hoje, a restrição segue no centro expandido, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 e das 17 da tarde às 5 da tarde até às 20 horas às 8 da noite, conforme o final da placa. Vale lembrar que a Prefeitura costuma suspender a medida em feriados ou situações excepcionais, como greves do transporte público. Acordo Paulista. Se você tem alguma dívida com o Estado de São Paulo, fique alerta. O Acordo Paulista está com uma adesão aberta até dia 24 de fevereiro e vai dar descontos de até 75% em juros e multas, além de parcelamento em 120 vezes. O programa já renegociou mais de 58 bilhões de reais e permite regularizar débitos como ICMS, IPVA e multas do Procon direto pela internet. É aquela chance de limpar o nome com o Estado e voltar a respirar no financeiro. E assim a gente encerra mais um giro de notícias de hoje com economia, mobilidade e política no radar. E para quem quiser se aprofundar em algumas das histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, e mesmo sendo quarta-feira pós-feriado, a gente obviamente não ia deixar você no escuro em relação ao mundo da tecnologia, né? Então, o nosso repórter Thiago Antunes vai falar um pouquinho de tudo que tá rolando por aí, inclusive sobre uma treta aí pesada do YouTube contra os bloqueadores de propaganda. Então é com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia e começar com uma dor de cabeça para quem odeia propaganda. O YouTube parece ter declarado guerra oficial aos bloqueadores de anúncio. A novidade é que se o site perceber que você está usando o famoso Adblock, ele não só bloqueia o vídeo para você, mas esconde tudo, some os comentários, as descrições e a tela fica praticamente incompleta. Ainda não se sabe se isso é um erro técnico do site ou uma estratégia proposital para cansar o usuário, mas o recado está ficando claro, ou você vê anúncio ou paga o YouTube Premium. Agora saindo do YouTube e indo para o cinema, ou quase isso. A ByteDance, que é dona do TikTok, teve que frear às pressas a nova inteligência artificial deles, a Seedance. A ferramenta era tão poderosa que a galera estava criando filmes inteiros em casa. Tinha gente fazendo Brad Pitt lutar com Tom Cruise e até recriando cenas de Star Wars com perfeição. Claro que a Disney e os atores de Hollywood não gostaram nada disso e ameaçaram o processo. Com medo da briga judicial, a empresa prometeu colocar travas na IA para impedir que ela copie o rosto de famosos ou marcas registradas. E para fechar, um assunto sério que vem da Europa. Depois da Austrália, agora Reino Unido e Alemanha estão correndo para aprovar leis que proíbem redes sociais para menores de 16 anos. A preocupação não é só o vício em telas, mas também as novas inteligências artificiais. Tem muito jovem criando namoradas virtuais e robôs que conversam, e o governo acha que isso está saindo do controle. A ideia é bloquear o acesso para proteger a saúde mental da molecada. E aí eu pergunto pro João Pedro e pra Suzana, quando que isso vai acontecer no Brasil e se é que vai acontecer, hein? Um abraço e eu volto com vocês. É isso, Thiago. No fim, não é nem sobre gadget novo, ou app novinho, ou até uma buzzword nova. É sobre quem manda, quem lucra e quem fica com o boleto dessa tal modernidade. Mas segue o baile, vamos observar. Valeu, Thiagão, abraço. É isso aí. E voltando então aqui o programa, vamos falar sobre o Vaticano e o Conselho de Paz. O Vaticano recusou o convite para integrar o Conselho da Paz criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão foi confirmada pelo secretário de Estado da Santa Sé, Cardeal Pietro Parolin. E segundo o Parolin, o Vaticano não participará do órgão devido à sua natureza particular, fecha aspas. A declaração foi dada após uma reunião com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella.
O cardeal também reforçou a defesa do papel da ONU, a Organização das Nações Unidas, na mediação de conflitos internacionais, afirmando que, para o Vaticano, cabe à organização, no caso a ONU, gerir as situações de crise. E o convite havia sido recebido em janeiro pelo Papa Leão XIV e estava em análise, considerando tanto o escopo do novo conselho quanto as implicações diplomáticas. Mas agora a Santa Sé optou por ficar de fora. E olha só, né, Su? Se até o Vaticano segura a caneta antes de assinar o tal Conselho pela Paz, com 2 baita aspas, é porque ele entendeu que ali tem palco demais e paz de menos. Diplomacia não pode ser frase pronta e palavra que aguenta auditoria depois. E olha só, selo de legitimidade de uma pretensa paz advindo do Trump não parece nem um pouco legítima. Então, assim, só deixa a cena mais barulhenta e mais rasa, né, Su? O que te parece? Com certeza, JP. Até o Vaticano percebeu que esse tal Conselho da Paz, com aspas gigantescas, como você mesmo disse, são mais um motivo particular do que a paz de verdade. Afinal, é um conselho que quer discutir a paz na Palestina sem nenhum palestino presente. Então, realmente fica meio complicado, né? E agora, vamos falar sobre um problema ambiental que é o lixo no carnaval. Então, a gente já sabe que o carnaval movimenta o turismo, a cultura, a economia, mas também deixa um rastro pesado. Toneladas de lixos nas ruas. Especialistas alertam que, sem destinação correta, o que sobra da festa vira risco ambiental e de saúde pública, principalmente nas grandes cidades. Só em 2025, 5 capitais brasileiras recolheram juntas cerca de 3,5 mil toneladas de resíduos durante a folia. Em São Paulo foram mais de 322 toneladas nos 4 dias oficiais, além de 227 no pré-carnaval. No Rio, os desfiles na Sapucaí geraram 82 toneladas. E não é só questão de limpeza urbana. O acúmulo de latas, plásticos e adereços entope bueiros, aumenta o risco de alagamentos em pleno período de chuva e ainda espalha microplásticos como glitter e confetes laminados que contaminam o solo, rios e até a cadeia alimentar. E por isso, os especialistas defendem mais tecnologia, rastreabilidade e logística reversa na gestão de resíduos do carnaval, além da substituição por materiais biodegradáveis. Então a ideia é clara: se a festa cresce, a gestão precisa evoluir no mesmo ritmo para evitar crises ambientais nas cidades. O carnaval passa, mas o lixo parece que fica, né, Su? O problema é que a empolgação da folia nunca combina com o silêncio das ruas no dia seguinte. E é aí que a consciência ambiental precisa desfilar também. Até o meu guri já sabe. Então, gente, já passou da hora de dizer o óbvio, né? Lugar de lixo é no lixo. Eu sei que durante a folia a empolgação é muita e que são muitos dias de carnaval, mas isso não é justificativa para deixar os adereços por aí. E novamente, como o mesmo JP disse, já está na hora de colocar a mão na consciência, usar sim produtos biodegradáveis, principalmente o glitter, porque depois também não adianta reclamar de enchente se a gente também não colabora com o meio ambiente. E agora, vamos para o nosso quadro queridinho, o nosso Quem Disse Isso, onde o JP traz uma frase daquelas para a gente refletir, colocar a mão na consciência, ainda mais quem exagerou nesse pós-carnaval. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Então, bora de frase nessa quarta de cinzas, vamos lá. Um galo sozinho não tece uma manhã. Vamos repetir. Um galo sozinho não tece uma manhã. E é isso. E aí, ouvintes? Será que dá pra adivinhar quem é o dono ou a dona da frase? Não tá difícil.
Olha, JP, não tá difícil mesmo e é uma frase pra lá de conhecida, né? Você, ouvinte, já tinha ouvido ela? Bom, quem disse isso foi o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, no clássico Morte e Vida Severina. Ou seja, acabou a folia, o ano começa quando todo mundo volta a tecer juntos a própria manhã. Isso parece bem engraçado como a frase é simples, né? Mas eu acho que ela dá um tapa na nossa cara, sabe? Nessa nossa mania de achar que resolve tudo sozinho. Ninguém puxa uma cidade inteira, um trabalho, uma vida no braço, sem ter que arrebentar no meio do caminho. O galo que o Cabral se refere é quase uma espécie de aviso. Manhã não nasce de grito isolado, nasce de coro, de toda uma cadeia que se movimenta junto, de gente se atravessando e, sobretudo, se ajudando para seguir existindo. É isso aí, precisamos estar todos juntos em prol de um bem maior. E é com essa reflexão que a gente termina mais um ABCcast. E como todo mundo diz que o ano só começa após o carnaval, agora começou de vez. E se você quiser nos acompanhar todos os dias de segunda a sexta para se manter informado, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta procurar a sua preferida, nos seguir e dar o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale uma crítica, elogio, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só tu conseguiu reparar pelo caminho. A gente tá sempre de ouvido aberto, então aproveita e passa lá pelo nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque você já sabe, a nossa conversa sempre continua por lá. É isso aí, e lembrando que se você quiser se manter informado a qualquer momento do dia sobre qualquer assunto, seja o carnaval, seja política ou esporte, o nosso site ele não para. Acesse abcdobc.com.br que lá sempre tem notícias fresquinhas só para você. E antes de encerrar, fica como sempre aquele nosso abraço carinhoso para você ouvinte que já está retomando a correria pós-carnaval, seja no trânsito, em casa ou pensando já no final de semana. Será? Mas que bom, que ótimo ter a tua companhia desse lado. Amanhã a gente tá de volta com um cafezinho bom, conversa boa e o mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.